Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Fabiano, faço parte do departamento de palestras, exposições doutrinárias da Elos de Luz e estamos aqui de novo, para seguir com os nossos episódios da série. Mas antes de mais nada, vamos direto para a nossa oração de abertura e depois a gente segue para o trabalho. Então vamos de imediato, respirando mais profundamente e percebendo uma tranquilidade a nos acalmar, como um bálsamo. Desce do céu essa luz belíssima a irradiar sobre cada um de nós, em nossas casas, iluminando cada um, nossas cabeças, nossos corações e todo o nosso ser. Agradecemos imensamente, Pai, por essa oportunidade de podermos aprender mais um pouquinho do Evangelho através destas mensagens vindas do alto. Te agradecemos, os mentores da Elos, a proteção que temos aqui em cada uma de nossas casas. Em Teu nome, em nome do Cristo, vamos abrindo os trabalhos. Amém, que assim seja. Antes de seguirmos adiante para o trabalho, vou fazer um convite. Quem ainda não assistiu o episódio dessa segunda temporada da série A Caminho da Luz, clica nesse link que está aparecendo aqui para vocês. Vai aparecer um link aqui em cima, você clica nele. Lá você vai assistir então o primeiro episódio da segunda temporada e depois segue no segundo episódio aqui com a gente, tá certo? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se também na página do Facebook Centro Espírita Elos de Luz. Curta a nossa página e seja mais um dos nossos seguidores, você vai receber sempre em primeira mão as nossas novidades. Curta, compartilhe, envie aos seus amigos o link dessa nossa série para que mais pessoas possam saber. Você sabe que vocês são os nossos semeadores do bem nesse trabalho que a gente está realizando. Combinado? Com vocês aí, o segundo episódio da segunda temporada da série A Caminho da Luz. Prepara a pipoquinha e vamos em frente. Valeu! Segundo episódio da segunda temporada da série A Caminho da Luz. Capítulo 17. A Idade Medieval. Os Mensageiros de Jesus. Em todo o século VI, contrastando com a vaidade orgulhosa dos bispos católicos, envolvidos em toda a suntuosidade, vivendo com todas as honrarias e prerrogativas dos imperadores da época, em vez de preservarem as heranças do amor e humildade de Cristo, aparecem na terra enviados do plano invisível grandes vultos de sabedoria e bondade. Pareciam até aqueles chefes eclesiásticos terem esquecido não ser deste mundo o reino do crucificado. Entretanto, espíritos missionários e heróicos vieram exercer suas funções de novos sacerdotes da ideia sagrada do cristianismo no intento de legar essa fé ardente para as futuras gerações. Na sua maioria heróis anônimos, eles se baseavam na renúncia, sacrifício e humildade, embora fossem subordinados à disciplina da Igreja Romana. Assim, na sua simplicidade, eles viajariam pelo mundo com o alento das promessas evangélicas. Mesmo na contramão da sede em Roma, que, esquecida dos grandes compromissos assumidos, negociava títulos eclesiásticos politicamente e estabeleciam a simonia nos templos. Entre esses seres, pode-se destacar os beneditinos, que com seu trabalho paciencioso e amorável, conduziam povos bárbaros como os germanos para o seio das ideias do cristianismo. O Império Bizantino. Após o retorno ao mundo espiritual do imperador Teodósio, o mundo da época se dividiu em dois impérios, assim distribuídos entre seus dois filhos. O do Ocidente, com Honório, e o Oriente, com Arcádio. Em 476, com a chegada dos Érulos, desaparece o Império Ocidental, e com ele os resquícios da integridade do Império Romano. Constantinopla surge como a nova capital imperial. O Império Bizantino era o depositário das leis e costumes romanos, mas estava programada uma grande renovação,
e mesmo após sua resistência milenar, o Império Bizantino, herdeiro de Roma, cairia desfalecido em 1453, a invasão de Maomé II. O islamismo. Grande embate de forças espirituais teve espaço entre as potências contra as sombras antes da fundação do papado em 607. Emissários vindos do alto chegam para se localizarem dentro das falanges católicas, no intuito de fazer regenerar os seus costumes. No entanto, em vão procuram reaproximá-las do Cristo. O máximo que logram chegar é arquivar experiências para as próximas gerações. Entre esses missionários, vindo das altas delegações dos planos invisíveis, veio aquele a quem se chamou Maomé, em 570. Com a missão de reunir as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos e organizar um movimento de restauração do Evangelho de Jesus em oposição aos abusos romanos pela Europa. Após seu começo humilde e pobre, porém ele torna-se rico ao se casar com Khadija e passa a sofrer com o assédio das sombras, esquecendo nobres obrigações espirituais com sua fraqueza. Foi grande médium, trazendo belos conhecimentos à sua gente, nos melhores momentos de sua vida. Porém, não conseguindo triunfar ante as inferioridades humanas, deixa entrever em seus ensinos a todo o Islã flagrantes contradições. Assim que, embora o cunho cristão de muitas de suas lições, também demonstra um espírito belicoso, de violência e imposição. Por isso, o islamismo, que seria um grande movimento de restauração das máximas de Jesus, corrigindo até os desvios do papado nascente, foi neutralizado neste intento pela sombra. As guerras do Islã. Maomé, vindo então a fim de regenerar a igreja para Jesus, vulgarizou o termo infiel para todo o árabe insubmisso, em vez de aplicá-lo como deveria ao sacerdócio transviado do cristianismo. Com o seu regresso ao plano astral, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina, mas pela força da espada, e não satisfeitos iniciaram no exterior as guerras santas em toda a África setentrional até atravessar Gibraltar e invadir a Espanha. Carlos Magno. É logo depois desta época que Jesus permite a reencarnação de um dos mais nobres imperadores romanos, ansioso por auxiliar o espírito europeu, Carlos Magno, verdadeiro reorganizador dos elementos dispersos para a fundação do mundo ocidental. Mesmo quase analfabeto, criou as maiores tradições de bondade e energia, intensificou a cultura, corrigiu questões administrativas, deixando as belas perspectivas para aquele povo. No ano de 800, foi designado imperador dos romanos pelo Papa Leão III, diante da multidão, e sente que aquela cidade também era dele. Contempla a Roma do passado, cheia de dignidade e virtude. Seus esforços recaíam sobre as almas qual uma bênção, mas o império que ele legava teria escassa duração. O feudalismo e as suas razões. Ao observador atento, parece um verdadeiro retrocesso o advento do feudalismo, mesmo após as conquistas da sociedade ateniense em matéria de política ou daquela romana em se tratando de direito. Mas ocorre que após a tentativa algo frustrada de reorganização do mundo ocidental pela vinda e ascensão de Carlos Magno ao poder, decorrente do endurecimento do coração daquela humanidade, as autoridades espirituais, sob a égide do Cristo, renovaram os processos educativos no mundo europeu. Assim, a forma encontrada de chamar os homens à reflexão e à sensibilidade capazes de construírem a obra da civilização no Ocidente
era a organização feudal. Com suas normas, embora grosseiras, oferecia a vida no campo para ensinar a todos através do trato da terra e do contato com a natureza. Capítulo 18. Os abusos do poder religioso. Fases da Igreja Católica. O catolicismo, não obstante seus numerosos desvios, esquecendo os princípios cristãos, tão logo que chamado aos gabinetes da política, nunca foi de todo abandonado pelas forças do bem no mundo espiritual. Através da misericórdia do Cristo, muitas advertências sempre lhe foram enviadas. A instituição católica procurou sua independência dos imperadores da época e em 756 foi conseguida com o Papa Estevão II, com o surgimento do chamado Patrimônio de São Pedro. A sede da igreja havia se tornado em vasto mercado de títulos nobiliárquicos e em relação a isso se movimentaram os apóstolos do Divino Mestre, promovendo a reencarnação de numerosos auxiliares da tarefa remissora, nas hostes da regra de São Bento, culminando com as reformas cluníacas. Gregório VII. Inspirado pelas intuições que vinham do alto, Hildebrando, ou Gregório VII, preparou-se para a missão que o esperava no Vaticano. Eleito Papa, reconheceu que as primeiras providências que competiam a ele eram as do término do simonismo no seio da instituição católica e da restauração da autoridade da Igreja. Após suas lutas com Henrique IV, Gregório VII deixa o mundo em 1085, mas legando o caminho preparado para a Concordata de Worms em 1122, onde a Igreja teria sua independência e uma regeneração aproximada de sua disciplina. As advertências de Jesus. Instalada em toda a sua riqueza e poder, a Igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Até mesmo as advertências de Jesus, recebidas na terra, eram muitas vezes contadas como heresias condenáveis, tendo que serem por ela combatidas e aniquiladas. Neste sentido, que Pedro de Vaux surge no meio civil como semente de luz, a brilhar e arrastar seguidores a uma nova forma de encarar a religião. Com votos de pobreza e simplicidade, buscavam os ditos valdenses aproximarem-se aos cristãos originais, os primeiros apóstolos de Cristo. Foram excomungados e acusados de heresia, mas os frutos de seu movimento nunca mais desapareceriam do mundo. Francisco de Assis. Outros apelos do alto seguiam chegando a exortar a Igreja Romana por toda a parte. Chamadas heresias brotavam e tentavam chamar a atenção das autoridades do catolicismo, mas elas não estavam nada dispostas a recebê-las. Já havia ideia de criação de um tribunal da penitência e, de certa forma, já era uma preocupação do pensamento do Vaticano, mascarando uma pretensa unificação religiosa para, na verdade, aumentar o vasto domínio dela sobre as consciências. Mas também do alto se preocupava com a intenção desse projeto de sombras e com o intuito de uma renovação educativa, lançando mão de um dos maiores apóstolos de Jesus, com o nome de São Francisco de Assis. Seu sacerdócio foi o exemplo da pobreza e da humildade. A Igreja, todavia, mais uma vez não entendeu que a lição lhe dizia respeito. Os franciscanos. Ainda assim, se o esforço desse missionário não mudou a corrente das ambições dos papas romanos, nem por isso deixou de legar traços marcantes de sua passagem. O surgimento da ordem dos franciscanos contou com a ação de entrega de inúmeras criaturas, desejosas de regenerar almas para Jesus. Chegaram a ser mais de 200.000,
com características bem diferentes das demais ordens. Elas repeliam o auxílio financeiro, bem como aceitavam apenas os alimentos mais pobres e grosseiros, além de evitarem os mosteiros para se misturarem lá com as gentes do povo, no trabalho construtivo, no aperfeiçoamento do mundo e dos seus corações. A Inquisição. Pouco valeram, entretanto, as lições do bem. Em 1231, o Tribunal da Inquisição estava criado, um instituto da Igreja Romana que, ironicamente, neste tempo não condenava à morte, pena muito leve em face dos martírios infligidos, mas podia aplicar todas as torturas imagináveis em nome de um Senhor, que era todo amor, misericórdia e perdão. A repressão às ditas heresias foi o pretexto de sua consolidação. Longo período de trevas se somou no caminho duro da humanidade, com crimes tenebrosos sendo praticados ao pé dos altares, em nome daquele que justamente é só amor. A obra do papado. Embora se tente justificar esses longos séculos de sombra como sendo obra de hábitos e concepções da época, nos débitos romanos pesam essas responsabilidades tão tremendas e tão dolorosas. Mas a verdade é que não há como justificar a existência desse tribunal espantoso, cuja ação criminosa e perversa segurou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Capítulo 19. As Cruzadas e o fim da Idade Média. As primeiras Cruzadas. Os locais santos da Palestina adquiriram importância considerável para a Europa Ocidental, já que milhares de peregrinos visitavam anualmente a cena triste da paixão de Jesus em Jerusalém. E enquanto foi a região dominada por árabes, o turismo católico pôde ali se fazer sem medo. Porém, no século XI, Jerusalém cai nas mãos dos turcos, que não mais toleram aquelas presenças estrangeiras, expulsando dali todos com grande crueldade. Esse fato motivou protestos por todo o mundo ocidental católico, vindo a resultar na organização das primeiras cruzadas contra os infiéis. No fim do século XI, Godofredo de Bouillon e outros chefes rumaram para a Terra Santa, tomando-a com a palma do triunfo. A partir daí se organizou as ordens religiosas com fim militares, como a dos Templários e dos Hospitalários. A Segunda Cruzada, chefiada por Luís VII e Conrado III, foi lançada logo mais tarde, quando os turcos, que não desistiam, haviam tomado Edessa. Fim das Cruzadas. No final do século XII, Jerusalém cai nas mãos de Saladino. Preparam então, no Ocidente, a Terceira Cruzada. E assim as lutas no Oriente se sucediam, anos e anos. As últimas cruzadas foram dirigidas por Luís IX, que depois da tomada de Damietta, caiu em poder dos inimigos e veio a desencarnar em 1270. Os mensageiros de Jesus, porém, sabiam extrair os valores construtivos para a evolução humana, mesmo em meio a tanta dor. Foi assim que as cruzadas, ainda que com seu caráter anticristão, pôde trazer benefícios de ordem econômica e social para os povos. Enfraqueceu o poder dos senhores feudais na Europa, além de ter reaproximado o Ocidente e o Oriente em suas relações. O esforço dos emissários do Cristo. Os mensageiros de Jesus,
reunidos no alto a fim de organizarem novos caminhos para a evolução do homem, lamentam a inabilidade de muitos que, vindo com os mais santificados propósitos, experimentam na Terra a influência rude do meio, traindo suas próprias forças. Muitos se deixando levar pelas riquezas efêmeras e ali se perdendo na oportunidade redentora da encarnação. Outros, como foi Luís IX de França, excedendo-se no poder e autoridade, e aí cumprindo seus sagrados deveres espirituais, com poucos benefícios e muitos prejuízos em sua passagem. Pobreza intelectual. O século XIII chegou e com ele o feudalismo já desaparecia, dando lugar à instalação do governo real, sempre à sombra da Igreja, que não queria ver nascendo nas individualidades, de forma alguma, interpretações que não fossem dela própria. A instrução era escassa, não permitindo uma existência intelectual melhorada. Livros eram dificilmente encontrados e pergaminhos custavam muito. Isso fazia com que as principais fontes de conhecimento estivessem restritas aos mosteiros. A teologia escravizava totalmente tanto a ciência, que tem origem na curiosidade dos fatos, quanto a filosofia, importante fonte de indagações espirituais. Depois do século XIII, sob a inspiração do alto, se fundavam universidades como a de Paris e de Bolonha, modelo daquelas de Oxford, Coimbra e Salamanca. Renascimento. Nesta época, um verdadeiro renascimento se opera na vida intelectual dos povos do mundo europeu. Na universidade, os 4 cursos, Teologia, Medicina, Direito e Artes, constituem-se no agrupamento de várias inteligências ávidas de ensino. A Igreja, entretanto, freou esses avanços, especialmente na área da medicina, desprezando o melhor aproveitamento das observações e se entregando à magia, em muitos casos, prejudicando as coletividades. No entanto, a arquitetura, contando com as numerosas construções ora em voga, com os panoramas imponentes do culto externo da religião, seguiu seu curso de evolução, bem como a literatura de cada região, através das influências diretas dos guias espirituais dos vários diferentes povos. Transmigração de povos. Neste momento, iniciam sob a égide de Cristo os seus mensageiros a associarem os diferentes espíritos de acordo com as aptidões e afinidades, a fim de formarem as futuras nações e suas personalidades coletivas. A cada uma dessas nações seria delegada uma missão no ajustamento dos povos futuros, de acordo sempre com as orientações do Cristo. Assim, a Inglaterra passa a organizar os estatutos de Oxford, dando palavra na Câmara dos Lordes à burguesia e às classes menos favorecidas. Na Itália, se prepara a missão de latinidade. A organização na Alemanha, a imensa oficina de trabalhos nos ibéricos e a França se preparando para o desenvolvimento da sabedoria e da beleza. Por outro lado, o mundo espiritual procura o ajustamento de antigas coletividades aos novos povos organizados. É assim que reencarnam os antigos fenícios na Espanha e Portugal, a alma de Atenas na antiga Lutécia, formando-se a nova Paris do Ocidente. O espírito belicoso de Esparta vai achar lugar na Prússia, cuja educação tortuosa construiu o espírito detestável do pangermanismo na Alemanha. A edilidade romana, sua educação e prudência na Grã-Bretanha. Fim da Idade Medieval. As nobres figuras de Joana d'Arc, cumprindo elevada missão de justiça e fraternidade no globo, com as conquistas tenebrosas de Gengis Khan e Tamerlão, e com a queda de Constantinopla,
agora em definitivo nas mãos dos turcos, vai se fechando o período da Idade Medieval. Uma nova era desponta para os homens, com a assistência ininterrupta do Cristo, cuja misericórdia segue acompanhando a evolução da Terra, lá dos arcanos do infinito. Capítulo 20. Renascença do mundo. Movimentos regeneradores. Próximo já do término da Idade Medieval, no século XV, grandes espíritos de luz se reuniam próximo ao planeta para a orientação de novos movimentos renovadores, de acordo com o Cristo, rumo a uma nova era. Entidades devotadas reencarnam no orbe a fim de impulsionar a evolução do homem. A fundação de escolas de navegação, com a chegada de Henrique de Sabres na Península Ibérica em busca das terras desconhecidas. Precursores da reforma surgem de toda a parte. Outrora mestres de Atenas reencarnam na Itália como grandes vultos das artes, na pintura e na escultura. A Inglaterra e a França se preparam para a grande missão democrática que Cristo lhes conferira. O comércio sai em busca de novas rotas rumo ao Oriente. Jesus coordena orientações a cada país europeu para desenvolver sua determinada tarefa na renovação. Missão da América. A América é a localização das fecundas esperanças do Cristo. O século XVI traz sua descoberta sem ainda dar a noção aos europeus de sua real importância. Os operários do Cristo, porém, já labutavam na intenção de dividir as diferentes funções e tarefas da construção da nova civilização a cada região. Assim que na região norte, onde se encontram os Estados Unidos, se localizava o seu cérebro com os poderes materiais e o seu coração na terra farta e acolhedora onde nasce o Brasil, detentor das primícias do poder espiritual. O plano invisível e a colonização do novo mundo. Um grande esforço foi levado em conta na seleção espiritual a fim de criar no novo mundo um outro sentido de evolução. Se num primeiro momento foi colonizado pelos proscritos e degradados da sociedade europeia, também na ordem espiritual as caravanas de almas de boa vontade se preparavam para vir para as novas terras, como filhos daqueles. Assim, se consolidaram nas novas terras numerosas entidades motivadas em construírem uma nova pátria, em bases sólidas de fraternidade e de amor. A América ganhava experiência e sabedoria nessa mescla espiritual, em relação à sua origem europeia, especialmente nas questões da concórdia internacional e da solidariedade humana. Apogeu da Renascença. A Terra foi clareada em todas as direções pela Renascença. A invenção da imprensa trazia o mais alto progresso no mundo das ideias. A literatura apresenta renovação e as artes atingem suas culminâncias neste período. Artífices gregos antigos reencarnam na Itália, legando nos mármores preciosos os traços de sua passagem, bem como em outros departamentos da atividade artística. Renascença religiosa. Não poderia ficar de fora das reformas a Igreja tão desviada do caminho do Cristo. Assim, numerosos missionários chegam com o objetivo de promover a renascença na religião. Nomes estes como Calvino, Erasmo, Lutero, Melancton e outros notáveis. Especialmente contra os abusos da Igreja, aqueles da taxação de preços para a absolvição dos mais hediondos pecados por parte de Leão X, nascia o discurso de Lutero e de seus companheiros.
Ainda que não representasse o caminho ideal para as verdades religiosas, os postulados de Lutero constituíam um combate aos absurdos romanos. Se de um lado instituía a repulsa aos abusos de Roma, de outro pregava o extremismo da intolerância de seu dogma. Mas ainda assim, seu esforço foi de suma importância nos caminhos do porvir. A Companhia de Jesus. Se uma onda de claridade felicitava as consciências, também os espíritos tenebrosos que agiam mostrando ao europeu outra utilidade para a pólvora, vistas pelos chineses para embelezar os seus fogos de artifício, inspiravam a Inácio de Loyola a fundação do jesuitismo, em 1524, em vista da repressão da liberdade das consciências. A Igreja inaugurava um dos períodos mais tristes da história do mundo ocidental, com o Tribunal da Inquisição, que fez milhares e milhares de vítimas. Por vários países da Europa, os mais variados espetáculos sangrentos e detestáveis. Onde houvesse mentes pensantes ou corações que realmente sentissem, também haviam ali as horrendas fogueiras que eram acendidas. Ação do jesuitismo. A Companhia de Jesus, de nefasta memória, agiu por largos anos de treva nos domínios da civilização ocidental, contribuição decisiva para o atraso moral em que hoje se encontra a ciência do homem. Suas hordas de predomínio, de cupidez e de ambição não martirizaram apenas o mundo secular, mas também os padres sinceros sofreram largamente a época com sua preponderância nefasta. Vamos então para as impressões, para a reflexão que a gente faz do episódio e referindo-se, claro, a esse segundo episódio da segunda temporada. Bom, em todo esse período descrito nesses 4 capítulos que formam o nosso segundo episódio, já da segunda temporada, vemos uma sucessão de movimentos, ora ajustados, ora bastante distorcidos da nossa humanidade. A gente fala daquela humanidade, mas quem somos nós se não aquela humanidade, Já mais evoluídas, já mais à frente, como sempre dizemos, estamos no melhor momento das nossas encarnações. Mas sempre, sempre, em todos os tempos, um acompanhamento muito próximo, muito imediato, tanto de Jesus quanto de seus prepostos, de seus mensageiros. E a gente nota o cuidado do Cristo, em cada momento, com as peculiaridades de momento, de contexto da história, ora enviando o auxílio, seja por inspiração, para todos aqueles homens, ora preparando os seus próprios emissários à Terra, a reencarnarem para servirem de modelo, servir de impulso à sociedade, e vejamos, seja não só na religião, mas também, se a gente viu, no capítulo, no episódio a gente viu nas artes, na escultura, na filosofia, na literatura, também na medicina, também no direito, enfim, nas diferentes áreas, as pessoas certas, na política, para poder construir uma nova sociedade. Importante notarmos também que nada fica sem valor, sem validade, Mesmo os acontecimentos mais aparentemente terríveis são aproveitados dentro desse grande plano de evolução que o homem acaba vivendo e acaba participando. Algo que podemos até trazer para nossas vidas, A gente pode perceber quantas vezes também tivemos momentos difíceis, às vezes momentos que a gente olha assim e diz, não serve para nada esse momento que eu vivi, um momento negativo que eu não tiro nada, mas que na verdade a gente perceber e olhar com mais carinho, a gente vai ver que eles foram muitas vezes verdadeiros trampolins, para a nossa evolução, para outros momentos melhores e para o momento mais bacana ainda, que é o que a gente vive hoje. Considerando que a gente está sempre buscando o nosso melhor, Também chama a atenção a importância que tem cada um no se conhecer, no procurar saber dentro do seu íntimo minimamente, pelo menos o que veio fazer aqui na Terra, O que eu disponho de talentos para utilizar,
Como é que eu posso cumprir um propósito de vida útil, que me anime, que me faça vibrar, que me faça feliz? Né? E esse é o fundamento, né? Que a gente vê nos reflexos de todo esse conhecimento da história, a gente consegue automaticamente já espelhar para nós. Mas e eu, como é que eu me encaixo em toda essa história, em todos esses movimentos, né? De inda e vinda, do bem e do mal, do ajustamento e do erro, né? Pois tantos vieram com nobres determinações e por causa de fraquezas, né? Às vezes alimentadas diante dos apegos que eles mesmos tiveram neste mundo, dos abusos, né, dos recursos aqui encontrados, acabaram perdendo muitas vezes, se não toda, boa parte da eficácia das suas missões aqui no planeta. Então estejamos muito mais ainda atentos nós, né? Cristo tem um plano para o nosso mundo, isso já está provado, né? Em todos esses capítulos que a gente vem estudando, a cada capítulo, a cada episódio da série, ele tem um plano para esse mundo, um plano de amor, onde todos podem viver bem. Mas esse plano para o mundo não elimina, pelo contrário, reforça que ele oferece também a cada um de nós um plano de liberdade, né? Um plano de bem viver, muito baseados e calcados na fraternidade, na justiça. E não pensa que é um plano para o porvir, mas uma ideia para aplicação na vida, aqui, no hoje, aqui no agora. Então é um convite de Jesus permanente que ele nos traz para tomarmos as rédeas das nossas vidas na mão. Sabermos, enfim, quem somos, né? Ou buscarmos conhecer um pouco mais quem somos e o que viemos fazer de bom, de positivo, de criativo neste orbe, né? Então é a nossa hora de darmos nossa verdadeira contribuição na obra da construção de uma nova terra. Não mais na teoria, não mais numa filosofia puramente escrita, numa religião puramente dogmática, mas na prática, né? No amor e dá para dizer mais, no amor a si mesmo e ao próximo. E é claro que com isso no amor a Jesus, né? Que esse é o grande maestro, o grande mentor de toda essa evolução que a gente está vivendo e tem estudado aqui na série. Valeu? Vamos então para a nossa oração de encerramento dos trabalhos, agradecendo, né, a oportunidade a Deus, a Jesus, essa oportunidade belíssima de podermos debater, refletir através desses conhecimentos que chegam do alto para todos nós. Nossa gratidão a Deus, a Jesus por essa oportunidade. Que neste momento abençoe todos nós e as nossas casas onde estejamos, os nossos queridos, os nossos familiares, a todos os elos de luz, a todos os seguidores também desse elos de luz, onde estejam. E em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos encerrando este trabalho. Assim seja. Amém. Valeu, galera, e até a próxima.